pelo Leonardo Jardim, o técnico vitorioso do final de semana. Bem, acho que foi uma vitória amplamente justificada pela primeira parte. Sabíamos que só tínhamos tido 2 dias de recuperação depois do jogo do Vila Nova. Sabíamos que o adversário estava mais fresco e o nosso plano de jogo era entrar forte, muito forte na primeira parte. E acho que na primeira parte pecamos ainda na finalização, porque se fôssemos melhores na finalização, saímos com um resultado ainda mais volumoso. Em relação à segunda parte, gerimos um pouco alguns jogadores que também demonstraram alguma fadiga e acho que acabamos por ganhar bem. Olha, eu percebo que o time do Cruzeiro, com o Leonardo Jardim, nos 30 primeiros minutos ali de jogo, ele cria muito volume de jogo e muita intensidade em cima dos adversários, né? Tanto que nesse jogo aí, já tinha 7 ou 8 finalizações do Cruzeiro logo no início. Leonardo Jardim, aquilo que ele falou no início, quando ele chegou no Cruzeiro, ele coloca isso em prática, que ele fala que ele quer um time coletivamente pensando de maneira unânime. Que os jogadores possam entender qual que é o principal fundamento de jogo do Cruzeiro. É um time agressivo no ataque, é um time que coloca sempre 5 jogadores para marcar essa saída de bola. Aonde está a bola, tem 2 jogadores do Cruzeiro sempre brigando e batalhando muito por essa posse de bola. E ela sempre sobra para jogadores que vão poder fazer com que o Cruzeiro contra-ataque com muita velocidade. Agora, se eu tenho que destacar 2 jogadores nessa partida, evidentemente o Caio Jorge teve uma boa partida, uma ótima participação. Esses 2 jogadores são Lucas Silva e Gabriel Barbosa. Gabriel Barbosa ontem foi praticamente um 10 do Cruzeiro e o Lucas Silva dominou esse meio-campo. Entrou com uma facilidade no meio-campo, pisou dentro da área e nem é tanto do Lucas Silva fazer isso, porque ele briga muito pela segunda bola, tanto aquela no setor ofensivo quanto no setor defensivo também. E no lance do gol, por exemplo, você vê uma participação da assistência do Gabriel Barbosa, que se movimentou demais e faz valer cada centavo que esteve aqui. Principalmente porque todo lugar que ele passou, você pode falar qualquer coisa do Gabriel Barbosa, mas sempre foi um cara de grupo, sempre foi um cara de elenco, não tem colega de trabalho que reclama dele, não tem treinador que reclama dele, até quando o Tite, na minha opinião, deu uma avacalhada nele ali, que deu uma afastada nele no grupo, por exemplo, no momento que ele não estava nem tão mal, dava para colocar ele para jogar junto com o Pedro, como ele joga junto com o Caio Jorge, de vez em quando, ele respeitou a autoridade do treinador. Não é um cara que vem pro microfone e fica questionando as decisões que a liderança faz. E ali no gol parece que ele que dá o passe e sai puxando a marcação, não é? Foi. E aí o Lucas consegue limpar e fazer o gol. Leitura de jogo do Lucas Silva, ele vai empurrando, cara, sabe? A bola assim. E o time do Fortaleza simplesmente aceita o Lucas Silva entrando para dentro da área, né? E uma coisa que eu percebo bastante foi o seguinte. Cara, o Leonardo Jardim deixou o Vojvoda estressado de um tanto. Daqui a pouco eles vão ver. Meu amigo, não foi? Não, mas também é difícil você ver o seu time que durante anos, 5 anos, salvo engano, que o Vojvoda tá ali, o Cássio fazendo a grande defesa ali no último momento que foi exigido no campo ali, a recuperação do Cássio também tem que ser levada em consideração, e o Jardim conseguiu recuperar e dar manutenção nesse elenco. Apenas 2 jogadores não entenderam a filosofia de trabalho dele, já não estão mais no Cruzeiro, que é o Marlon e o Dudu, e o Wallace, que por enquanto ainda está devendo bastante à torcida do Cruzeiro, mas o Grêmio está focado mesmo em tirar o Wallace do Cruzeiro. Vamos ver como é que vai ser as cenas dos próximos capítulos no andar da carruagem aqui. Importante o Cruzeiro apresenta um futebol que conecta a sua torcida junto com o time, se identifica demais com a filosofia de trabalho de Leonardo Jardim, que foi um achado e não vou falar grata surpresa, porque o cara entende muito de bola, mas faz o time do Cruzeiro voltar a ser aquela academia que a gente sempre gostou. Só não venha falar mais de Tite aqui nessa bancada, não. Tá? Agora o negócio é Ancelotti. Não, mas é só ele lá no Flamengo. Ele convocou o Gabriel Barbosa, na verdade, também. Né? E o Gabriel falou, Tite, não comigo não. Tite vai não sei o que lá, não sei, o Gabriel não precisa de você, no trio elétrico. Então a relação dele com o treinador não é essa bênção toda. Nunca foi a maravilha. Agora é o seguinte. Tem direito a desabafar. Vamos na tabela. Destaque para Gabriel Barbosa, que muita gente fez piada, brincou, falou que o Cruzeiro tinha não sei quantos milhões no banco e o cara tá jogando é muita bola. Um cara que respeita a hierarquia, um camarada que entrou em campo. Ótima dupla junto com o Caio Jorge, sem vaidades e os camaradas mostrando muito futebol. Cruzeiro apresentou o futebol, que eu vou falar, o futebol coerente do Leonardo Jardim. Aquele futebol onde ele falou que precisava do coletivo e é o coletivo que funciona.
Lucas Silva, um monstro em campo, encontrando vários setores, vários recursos ali com o Cruzeiro. O Cruzeiro agride muito bem os espaços vazios, encontra o espaço no setor ofensivo, aperta sempre o adversário, principalmente porque os homens dos extremos, que ontem, no caso, foi o Marquinhos e o Christian, foram dois jogadores de muita importância, principalmente para abrir os espaços diante de um Fortaleza que optou por jogar com o setor ofensivo, o setor defensivo, esperando o Cruzeiro. Várias oportunidades para o Caio Jorge, várias oportunidades de campo aberto para o Gabriel Barbosa. E olha só a visão do Gabriel Barbosa para encontrar o Caio Jorge. Ele recebe um passe, ele com certeza tem essa visão periférica muito bem aprimorada para poder perceber que o Caio Jorge vai ficar livre e solto ali na frente, meu amigo. E aí, muita gente levantando a mão ali, falando, olha, pode ter possibilidade de impedimento, mas não foi. Caio Jorge vem de trás. Em poucos momentos no primeiro tempo, o Fortaleza tentou apertar mais o Cruzeiro, mas o Cruzeiro estava com o jogo totalmente dominado. Deu aula de futebol ontem o Leonardo Jardim e o Cruzeiro do Leonardo Jardim. E é o que você está falando, ó, o Gabigol dá o passe, corre para a direita, vem dois em cima dele, e aí o Lucas puxa. Ele vai puxando a jogada lá, ó. Lá, ó. O Gabriel Barbosa, ele observa isso, olha só, a movimentação do Gabriel Barbosa e também do Caio Jorge ali, que movimenta, então você deixa o camarada meio desnorteado a defesa, que fala assim, ó, mano, eu vou em cima de quem? E isso o Lucas Silva percebe também essa movimentação, joga muita bola o Lucas Silva. Sempre fui defensor dele aqui no programa. Melhor momento com o Seabra também foi, inclusive, com o Lucas Silva em campo. E nós temos esses dois grandes volantes, que é o Lucas Silva e o Romero, mas é melhor na janela também de começar a olhar outros jogadores também dessa possibilidade. O Vojvoda tá dando chilique lá, mas ele no segundo tempo é que pôs o time para jogar. No primeiro ele ficou assistindo. Aí ele errou, né? Ele não entra com o armador ali para poder dar o volume de jogo que precisava para apertar o Cruzeiro. E aí, em poucos momentos, onde o Cássio passou um pouco mais apertado, mas não teve muita dificuldade, porque o Cruzeiro controlou bem os ânimos da partida, ainda consegue criar chances, inclusive, no segundo tempo. Eu acho que o time meio que deu uma cansada, porque precisa, Leopoldo Siqueira, dar aquele sufoco dos 30 minutos iniciais ali, que é o tipo de jogo que o Leonardo Jardim faz. Ótima vitória, vamos agora enfrentar o Palmeiras no próximo final de semana em busca da liderança do Campeonato Brasileiro, de olho no jogo também do Flamengo, pra gente poder observar e sem dúvida nenhuma o Mineirão vai estar lotado, Leopoldo Siqueira. É verdade.